Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais o trabalho, as interações e o brincar no retorno presencial à creche em tempos de pandemia. Conosco está a sua autora, a mestre em educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Gisele Carolina da Silva. A sua orientadora foi a professora doutora Marta Regina Paulo da Silva. Gisele ela é formada em administração de empresas e pedagogia e atua como professora concursada na educação infantil em creche na rede pública de Santo André. Gisele, obrigado pelo seu tempo por participar aqui conosco do USCS Consciência. Por nada, é um prazer estar aqui. Gisele, eu li muito profundamente o teu trabalho, né, para poder te entrevistar, e eu achei legal o teu time, né, porque às vezes a gente usa as dificuldades da vida para transformar em, né, do limão você faz uma limonada. E você resolveu fazer o mestrado e apareceu uma pandemia no meio dessa história. E aí, a partir lá da tua pesquisa, né, ela teve o objetivo de compreender o modo como as crianças ressignificam o brincar e as interações em face ao retorno presencial à creche nos tempos de pandemia. Como é que surgiu esse tema junto com a tua orientadora? Você já chegou na USCS pensando nisso ou foi trocando figurinha com ela que você falou, vamos falar de pandemia? Então, eu cheguei, né, na USCS com a ideia de... A minha inquietação, né, vinha ali da minha atuação. Na época, eu trabalhava também na rede municipal de Mauá, então era Santo André e Mauá, e atualmente só, né, com os 2 cargos em Santo André. Mas ali, naquele momento, eu tinha aquela inquietação com relação à tecnologia, né, a relação das crianças com as tecnologias, com o uso, né, significativo para elas ali na idade de 4 e 5 anos. Então, aquilo ali para mim era uma inquietação, porém, a pandemia, eu entrei já ali, né, em agosto de 2020, a gente ali já na pandemia, e aquilo foi o passar ali no nosso contato, eu já atuava em creche na rede de Santo André, e aquilo foi me deixando mais inquieta com relação à como a gente estava se relacionando com as crianças, com as famílias naquele momento. E aquele processo vai retornar, não vai, que foi assim, várias vezes esse momento de agora a gente volta ou não volta, né, e cancela, vai ser depois, enfim, adiava. E aí a gente foi conversando, eu e a professora Marta, e esse tema foi surgindo, até ela trouxe, né, ali prestes a eu já ter que apresentar o primeiro workshop. Uhum. E ali a gente, tudo com essa ideia de pensar na tecnologia, e de repente ela falou assim, e se a gente falasse sobre esse retorno, né, das crianças? Uhum. E aquilo me tirou um pouquinho ali da minha zona de conforto, onde eu já estava, né, eu já tinha passado um semestre pensando, né, nisso e discutindo e pesquisando, e aí só que eu fui ali acomodando dentro de mim e pensei, realmente é uma situação, um tema muito importante da gente dar visibilidade assim também para esse olhar para as crianças, né, nesse momento, porque era importante ver como que elas estavam chegando ali na creche, depois de um longo período, umas ainda nem tinham tido a oportunidade de frequentar, né, a creche, e foi mais ou menos dessa forma aí que aconteceu. Ô, Gisele, por curiosidade, como é que aconteceu isso na vida real? Eu sei, estava tudo bonitinho, você cuidava de criança de uma faixa etária, não sei, de 3 a 5 anos, provavelmente, né? E aí pintou a pandemia, fecha tudo, Gisele não vai para a sala de aula, as crianças que se virem com seus pais de alguma forma, mas vocês tinham algum contato virtual? Assim, tinha a aula, entre aspas, assim, vou colocar no WhatsApp. Existia alguma interação entre professor e aluno nesse período obscuro aí da pandemia? Então, na rede municipal de Santo André, eu estava com um berçário, né? Naquele ano de 2020 eu estava com um berçário, né? Okay. E a gente antes não tinha contato com as famílias por WhatsApp, por rede social, porque estava sempre presente, e de repente a gente teve que recorrer a esse meio, mas foi assim, para mim foi um impacto muito grande,
grande, porque eu não via como que eu vou me relacionar com uma criança, um bebê, e com as famílias, né, que a gente também mantém essa relação e vamos construindo esses vínculos de forma distante, né, por telas, né, então isso foi um momento bem complicado, né, e uma ressignificação de um olhar para a educação infantil também, mas a gente tentava dar um apoio para as famílias, né, à distância, orientando, aí a gente passou a incluir, a se comunicar, né, de forma virtual, usando WhatsApp, Facebook, até lá em 2020 a gente usou o Facebook para postar esses vídeos para as famílias, né, para elas terem acesso no Facebook da creche, e a gente fazia propostas de orientações, de brincadeira, uma contação de história, tentando apoiar as famílias ali, porque eles também estavam dentro de casa ali com as crianças, e as crianças não deixaram de crescer, não deixaram de se desenvolver, mas tentar dar um apoio também naquele momento que eles estavam passando. E esse momento durou quanto tempo? Em meses, assim? Foi um ano? Teve volta e depois sai de novo? Então, em Santo André, em nenhum momento a gente voltou, então a gente parou ali mais ou menos em março, né? Meados de março de 2020 e voltamos em julho de 2021. Então foi mais de um ano, né? Um ano e alguns meses com as crianças longe, né, da creche, do ambiente educacional da creche. Tá. E aí, então, quer dizer, o teu estudo, o teu objeto era ver como é que era esse retorno, né? Porque muitos iam te conhecer naquele momento, né? Alguns já conheciam a tia, sei lá se vocês chamam de tia ainda, né? Não mais, né? Talvez nem lembrasse mais, né? Porque, enfim, fazia tanto tempo para eles. Aí eu já nem fiquei com a mesma turma em 2020, né? A gente acaba, né, atribuindo, não tive essa possibilidade de manter a mesma turma. Até em Mauá eu escolhi ficar, né? Eu tive essa oportunidade, eu consegui manter a mesma turminha por conta desse vínculo também, né? Mas em Santo André, eu acabei pegando uma turminha, tendo que atribuir uma turminha de 3 anos, ali na mesma creche. Então a gente já conhecia, as crianças conheciam. Com 3 anos, a maioria já tinha passado ali já tinha tido a oportunidade de ir no berçário, ter frequentado a creche e tal. E a idade de 0 a 2 anos, eles já tinham frequentado a creche. E aí, a gente, nesse retorno, as crianças tiveram, o meu olhar, né, foi que ver como que eles estavam chegando depois de tanto tempo, porque para uma criança, a vida toda dela era 3 anos. Então, pensar que mais de 1/3 da vida dela, ela ficou longe da creche, né? Ela começou bebezinha e ela estava voltando ali na sua situação atual, mas depois de um afastamento, de ter ficado só em casa, com as famílias, e ainda, né, ter vivenciado ali o tempo de pandemia em casa. A gente não sabia quem tinha ficado doente, se de repente tinha perdido alguém, como eles estavam, né, se relacionando se socializar com outras crianças. Então foi esses os insights que foram surgindo para a pesquisa. Agora sim, antes da gente falar da metodologia, né, que aí eu achei legal o modo como você fez o popurrí de fontes para chegar no teu trabalho, a gente sabe que a pandemia era meio que assim, construir o termômetro e medir a febre ao mesmo tempo, do ponto de vista de revisão bibliográfica, porque ninguém tinha escrito sobre pandemia, porque não existia pandemia, ponto. Como é que você fez na parte da revisão bibliográfica? O que você foi buscar de referências bibliográficas para estudar esse período, essa novidade, né, na verdade? Como é que você fez com a Marta, né? Porque acho que foi um problema, né? Eu vou fazer revisão do quê, né? Foi um grande desafio, né? Por conta desse onde encontrar informações, e informações que fossem verídicas, né? Científicas. Então tinha que ter esse olhar, e a gente buscava artigos que já estavam publicando, que ali naquele momento estava essa publicação. Então era caçar tudo que tivesse informações, às vezes uma informação, buscar de onde foi essa fonte, e era tudo ali muito recente. Então foi bem complicado ali naquele momento. E em que estágio da pesquisa você estava quando houve a banca de qualificação? Quando você chegou na Quali, você já tinha o desenho do teu projetinho? Olha, eu vou fazer isso, vou entrevistar aquilo, vou pegar foto, blá, blá, blá. Ou você chegou com uma proposta e a banca ajudou a construir ou destruir, não sei como é, porque banca às vezes tem isso também, né? Como é que foi? Não, a banca foi muito maravilhosa também comigo, mas no caso da minha pesquisa, então vou retornar um pouquinho. Sim. Então, quando
quando eu entrei lá em agosto de 2020, tive o primeiro semestre fazendo as disciplinas, né, os créditos, e a gente mudou ali em janeiro de 2021, mudamos esse foco, né, o que nós vamos pesquisar. Então, encontramos aí essa oportunidade de fazer essa pesquisa com as crianças, nesse olhar da pandemia. A minha qualificação foi mais para frente, né, então eu já tinha feito o meu campo. Tá, você já tinha ido ao campo, mas já tinha o material recolhido. Já tinha material, então eu já tinha feito a pesquisa de campo e eu tive que trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então eu tive que trabalhar com a pesquisa teórica ali, né, já construindo ali a dissertação na questão teórica, junto com a pesquisa de campo. Então eu já tinha bastante material, na verdade eu tinha todo o material porque eu usei o retorno, que foi o primeiro dia do retorno, já está lá, estava na pesquisa, já era fonte, né, para pesquisa, e no final a qualificação foi em fevereiro de 2022. Tá. Então eu já tinha todo o material. Então eles me ajudaram bastante a pensar e organizar, né? Tinha outros capítulos que eles foram me ajudando, esse entra, esse não entra, né? Esse é interessante, esse não é. Mas já tinha todo esse material, porque eu tive que fazer tudo ali ao mesmo tempo. Eu estava dando uma olhada no desenho metodológico, eu adoro essa parte, eu trabalho com o professor Gil, então metodologia é uma coisa que me fascina, né? E aí você disse que foi uma pesquisa qualitativa, que teve como instrumento de coleta de dados registros escritos da professora pesquisadora, no caso você, áudios, vídeos, desenhos, fotografia das crianças em diferentes contextos de interação e brincadeira, rodas de leitura e contação de histórias, né? Tá, esse era o teu material de campo, né? Do que você extraiu dali? O que você conseguiu ver a partir desse monte de coisa? O que você queria saber? Muitos dados eram o que as crianças traziam. Outros eram propostas que eu planejava com a intenção de escutá-las, de ver o que elas estavam trazendo com relação com a pandemia, né? Até tem um momento em que a gente traz uma conversa ali, uma roda de conversa, e as crianças têm, não recordo, eu recordo o nome da criança, mas não recordo agora o nome o fictício que ela escolheu. Tá, fala, a criança ok. Aí eles ali na roda de conversa, a gente falou sobre o coronavírus, entrou ali a história do coronavírus, e um tempo mais tarde, um desenho que eles estavam fazendo, um momento lá de desenhar, e ela falou, olha, eu desenhei o coronavírus, e o coronavírus e ele estava preso, né? Então ela traz essa questão, e até hoje eu reflito sobre o que ela quis dizer, né? Então ali ela, até depois, na banca mesmo, não estava ali na dissertação, mas eu pensei, eu acho que talvez ela estivesse tentando prender ele, talvez proteger, né, os outros do corona, mas do vírus. Então foi tendo usar critérios, né, para o que dá para a gente entender o que as crianças querem dizer, nos ensinar até com relação a esse momento. Então algumas foram o que foi surgindo ali, que as crianças foram trazendo, e aí eu registrava, né, com foto, com vídeo, com áudio, e outros momentos eram realmente planejados. Então eu tinha uma intenção, né, buscava ali, teve um que foi planejado, para dar como exemplo, né, uma proposta ali de um contexto de hospital. Então preparei a sala, coloquei colchonete, trouxe máscara, coloquei colchonete como se fosse uma caminha, né, coloquei um lençolzinho branco, bonecas, várias embalagens, como se fosse de remédio, né? Itens ali de cuidados com a saúde, no caso de uso de instrumentos de medicina, assim, né? Um termômetro de brincadeira. Então, foi mais ou menos nesse sentido. E ali também a gente pôde observar algumas, o que as crianças estavam nos trazendo com relação a esse tempo que todos estavam vivendo, inclusive elas, né? Mas foi mais ou menos nesse... Ô Gisele, eu sei que a sua pesquisa não é considerada, ou pelo menos ela não foi classificada como uma pesquisação, pesquisa participante, mas assim, eu acho que em alguns momentos você não confundia... Como é que você fazia para não confundir o papel da professora Gisele com a pesquisadora Gisele? Que as duas eram a mesma pessoa, papéis diferentes no momento só. Como é que você fazia para ter esse distanciamento? Opa, aqui é a professora, aqui é a pesquisadora. Você conseguia fazer essa separação? É bem complicado, não é fácil, né? Não é fácil, não. Ainda mais com crianças pequenas, né? Que ali você tem que ter um olhar de cuidado e uma delicadeza com elas. Então, foi assim, um momento bem de estudo, né? Então, foi bem intenso, era tudo ao mesmo tempo acontecendo, e a gente também na parte da própria formação mesmo, né? Entender qual que é o meu papel aqui, qual que não é. Então, não foi fácil.
realmente a gente fazer essa separação, mas alguns momentos eu não consegui me conter enquanto, né, somente pesquisadora, mas eu acho que vai intercalando. Eu hoje entendo que ela vai intercalando, porque é como você trouxe, eu era professora e eu era pesquisadora, né? Então, mas eu tinha que, em alguns momentos, me distanciar, olhar, e esse distanciamento, eu fui ali, alguns momentos eu não consegui fazer esse distanciamento, eu acabava fazendo algumas intervenções como um papel de professora, e depois a gente, na análise mesmo, aí eu fui separando, eu e a professora Marta, né, olhando, não, esse daqui eu estou com um olhar de professora. Teve uma autocrítica aí no final, né? Autocrítica, esse momento foi importante para depois, né, principalmente da professora, que ela vinha e olhava, né, a professora orientadora, falava, não, aqui, né, tem uma... A Pro Gisele se sobressai. É a Progi aqui. Ô, Gisele, mas a cereja do bolo, eu acho que a cereja do bolo do teu trabalho está no teu produto, na verdade, porque eu olhei, muito legal, né? E agora a gente pode falar sem spoiler, né? O produto, o que resultou dessa tua pesquisa é um e-book intitulado Narrativas Infantis em Tempos de Pandemia, as interações e o brincar no retorno presencial à creche. Você mesmo que fez, assim, você já sabia mexer? Como é que você criou esse e-book? Como é que você construiu? E o que você fez com ele depois da banca, né? Você já distribuiu para todo mundo, mostrou para a família, mostrou para as colegas de trabalho? Como é que foi? Então, assim, desde o início eu sempre queria dar vozes a elas. Então, mesmo lá atrás, antes, né, quando eu comecei, que era outro foco de pesquisa, era dar vozes a elas. Eu queria que elas fossem realmente as protagonistas, né? Fossem o centro. E aí a gente já logo, lá no começo, já foi alinhando, isso foi sendo mais, né, afinado com relação a ser um e-book mesmo, né? E aí a gente tem alguns programas, né, de edição e tal, e eu gosto sempre de mexer, mas não fui eu que fiz, assim, essa arte, né, esse design, então eu contratei uma editora, eu e a professora Marta contratamos uma editora, mas ali a escrita, as fotos e essa organização de escolher, né? Não, aqui não tá bom, aqui não tá, então a gente foi fazendo. E depois do que saiu, que foi publicado, tudo, aí a gente saiu postando nas redes sociais, no WhatsApp, em todo lugar, né? Para divulgar, mostrando sim para as famílias e para as colegas também da rede, distribuindo, as colegas ajudaram também, né? Mesmo porque para todo mundo conhecer o que essas crianças estavam, né, pensando ali e vivenciando nesse momento de pandemia. É claro que eu acho que você deve ter tido autorização por parte dos pais, né? Porque você trabalhou com muita imagem de criança, então os filhos... Então, assim, ok. Mas eu acho que para eles foi muito legal, não foi, receber esse e-book? Porque o filho é um personagem do livro, na verdade. Não, e talvez tenha coisa que nem ele soubesse que os filhos contavam para a professora, né? E viram externalizado naquele material, né? Você teve algum feedback das famílias? Tive. Algumas famílias, eu tive o cuidado de enviar para cada uma individualmente, né? E cada uma recebeu ali o link do livro, tudo. Algumas deram um retorno, né, de que ficaram encantadas, né? Porque às vezes a gente não dá tanto crédito, né, às crianças, né? Sim. E aí eles tiveram realmente esse olhar, nossa, minha criança ficou muito bonito, gostaram, foi importante, foi gratificante, né? E o que eu guardo em mim é assim, como que elas vão, a reação delas daqui a alguns anos, né? Quando adolescente, que aí adolescente vai ver, como, olha, eu falei isso, né? Então isso eu guardo dentro de mim, algo que eu gostaria um dia de ter esse, né, de presenciar, de ver, ter esse retorno, né? Porque eu acho que... provavelmente você será uma professora inesquecível para elas, não por tudo, mas por esse produto que só você fez, né, na verdade. E espero que a gente não tenha outras pandemias assim tão próximas, mas assim, é um momento tão único, né? E elas foram protagonistas, na verdade, né? Então, é esse olhar que eu penso, assim, elas fizeram parte da história, né? Da história do nosso país, da história do mundo que passou por isso. Então, ali está registrado o que elas pensavam com relação a isso, né? E você da história delas, né? Legal isso daí. Agora, para encerrar, eu queria saber, assim, da tua experiência do mestrado, né? Porque às vezes a gente tem a tal da expectativa e realidade, né? Eu vou fazer mestrado porque blá, blá. E aí você entrou numa época super, né, difícil, né, da pandemia, deu nó e conseguiu sair super por cima, assim, com esse produto. Mas assim, você não parou de trabalhar, você continuou pagando os boletos, assistia a aula. Como é que foi? Foi
muito sofrido, você curtiu, você faria de novo, você recomenda? Profissionalmente para você, você saiu uma pessoa melhor do mestrado? Com certeza. É assim, ali no momento, né, foi na pandemia, então teve, por acumular 2 cargos, não era fácil fazer ali presencial, então foi aí que eu falei, eu já tinha essa ideia de fazer, e já tinha conversado no comecinho daquele ano, antes de qualquer assunto de pandemia, antes de coronavírus, até uma colega fazia na USCS também, e ela já estava no finalzinho, e ela deu algumas dicas e tal, aí depois ela, agora eu não recordo quem foi que me enviou ali as inscrições para a USCS ali no finalzinho do semestre de 2020, e eu entrei em contato com essa colega, ela falou, não, faz sim, vai dar super certo, assim, foi super fofo, assim, de me incentivar. E a gente tinha tido até pouco contato por conta da pandemia, que a gente trabalhou 1 mês e pouquinho juntas apenas, assim, né, do convivência diária. E não foi fácil, realmente, né, conciliar, era muita coisa. Depois, o momento da pesquisa, em que eu tive que fazer a parte teórica junto com a pesquisa em campo, ao mesmo tempo, também foi bem, né, a gente vai se sentindo bem sugado, mas, ao final de tudo, ali, eu sempre falo, a poeira subiu. Então, meu Deus, né, a gente tem um outro contato com a educação. Então, né, que a gente às vezes fica só ali na prática, e ali foi um outro contato, um outro olhar para a educação, né, essa parte científica mais apurada, mais refinada, vamos dizer assim, e aí se questiona em várias questões ali da sua prática, né, da sua profissionalidade, como que eu estou atuando, eu estou certa, eu estou errada, então isso foi mexendo bastante comigo. Tinha dias que eu saía das aulas e eu falava, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Mas aí depois essa poeira subiu, né? E depois, hoje eu vejo a poeira, depois de mais de um ano de ter, né, finalizado, a poeira está assentando. Então, realmente a teoria e a prática, elas precisam uma da outra, né? Então é muito importante. E esse estudo que a gente tem no mestrado, isso ajuda, pelo menos me ajudou muito a evoluir enquanto profissional e até pessoal, porque a gente, eu respeito a criança, mas até que ponto eu estou realmente respeitando a criança, né? Até que ponto eu estou dando voz a ela? Isso, o mestrado me ajudou muito, muitas leituras, todo o processo me ajudou. Claro que a gente vai ali trabalhando, articulando, tentando conciliar a parte teórica com a prática, que nem sempre a gente consegue ser toda teórica, né? Fazer tudo que está ali, mas a gente tem que tentar conciliar da melhor forma possível. Eu acho que isso me ajudou bastante aí na minha vida profissional, enquanto professora, enquanto docente em sala de aula. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.